Idelgardo Brandão, conhecido familiarmente por Cazuza, tinha chegado aos seus 50 anos e pouco desesperançado, mas não desesperado. Depois de violentas crises de desespero, rancor e despeito diante das injustiças que tinha sofrido em todas as coisas nobres que tentara na vida, viera-lhe uma beatitude de santo e uma calma grave de quem se prepara para a morte. Tudo tentara, e em tudo mais ou menos falhara. Tentara formar-se, foi reprovado. Tentara o funcionalismo, foi sempre preterido por colegas inferiores em tudo a ele, mesmo no burocracismo. Fizera literatura, e se de todo não falhou, foi devido à audácia de quem se revestiu, à audácia de quem queimou seus navios. Assim mesmo, todas as picuinhas lhe eram feitas. Às vezes, julgavam-no inferior a certo outro, porque não tinha pasta de marroquim. Outras vezes, tinham-no por inferior a determinado antologista, porque semelhante autor, quando encostado no consulado do Brasil em Paris, recebendo como presente do Sião uma bengala de legítimo junco da Índia. Por essas do rei e outra, ele se aborreceu e resolveu retirar-se da liça. Com alguma renda, tendo uma pequena casa num subúrbio afastado, afundou-se nela aos 45 anos, para nunca mais ver o mundo, como o herói de Jules Verne, nos seus Nautilus. Comprou seus últimos livros e nunca mais apareceu na Rua do Ouvidor. Não se arrependeu nunca da sua independência e nem da sua honestidade intelectual. Aos 53 anos, não tinha mais um parente próximo junto de si. Vivia, assim por dizer, só, tendo somente a seu lado um casal de pretos velhos, ao quais ele sustentava e dava ainda por cima algum dinheiro mensalmente. A sua vida nos dias de semana decorriam assim. Pela manhã, ele tomava café e ia até a venda que supria sua casa, ler os jornais sem deixar de servir-se, com moderação, de alguns cálices de Paraty, de que, infelizmente, ele abusara muito na mocidade. Voltava para casa, almoçava, lia os seus livros, porque ele acumulara uma pequena biblioteca de mais de 1000 volumes. Quando se cansava, dormia, jantava e se fazia bom tempo. Passeava a esmos pelos arredores, tão alheio e soturno que não perturbava nenhum namoro que viesse a topar. Aos domingos, porém, esse seu viver se quebrava. Ele fazia uma visita, uma única e sempre a mesma. Era também um desalentado amigo seu, médico de real capacidade. Nunca o quiseram reconhecer porque ele escrevia propositalmente e não propositadamente, de súbito e não a súbitas, e etc, etc. Tinham sido colegas de preparatório e muito íntimos. Dispensavam-se de usar confidências mútuas. Um entendia o outro somente pelo olhar. Pelos domingos, como já foi dito, era de costume que Idelgardo ir logo pela manhã, após o café, à casa do amigo, que ficava próximo, ler lá os jornais e tomar parte no jantarado da família. Naquele domingo, o Cazuza, para os íntimos, foi fazer a visita habitual a seu amigo Dr. Ponciano. Esse comprava certos jornais e Idelgardo outros. O médico sentava a uma cadeira de balanço e seu amigo numa dessas que chamam de bordo ou de lona. De permeio ficavam-lhes a secretária. A sala era vasta e clara e toda ela adornada de quadros anatômicos. Liam e depois conversavam, e assim fizeram naquele domingo. Não sei como se pode viver no interior do Brasil. E por quê? Mata-se à toa por dar cá aquela palha. As paixões, mesquinhas paixões políticas, exaltam os ânimos de tal modo que uma facção teme em eliminar o adversário por meio de assassinato. Às vezes, o revestindo da forma mais cruel. O predomínio, a chefia da política local, é o único fim visado nesses homicídios. E não é questão de família, de herança, de terra. Às vezes, causas menores. Não leio jornais que não me apavorem com tais notícias. Não é aqui e nem ali. É em todo o Brasil. Mesmo às portas do Rio de Janeiro. É um horror, além desses assassinatos praticados por capangas, que nome horrível, aos praticados pelos policiais e semelhantes nas pessoas dos adversários dos governos locais.
adversários ou tido como adversário. Basta um boquejo para chegar uma escolta, varejar fazendas, talar plantações, arrebanhar gado, encarcerar ou surrar gente que pelo seu trabalho deveria merecer mais respeito. Penso de mim para mim, ao ler tais notícias, que a fortuna dessa gente que está na Câmara, no Senado, no Ministério, até na Presidência da República, se alicerce no crime, no assassinato. O que acha você? Ah, mas aqui a diferença não é tão grande para o interior desse ponto. Já houve quem dissesse que quem não mandou um mortal deixe para o outro mundo não faz carreira na política no Rio de Janeiro. É verdade, mas aqui ao menos a natureza delicada se pode abster da política. Mas no interior não. Vem as relações, os pedidos e você se alista. A estreiteza do meio impõe isso. Esse obséquio a um camarada, favor que parece insignificante. As coisas vão bem, mas num belo dia, esse camarada, por isso ou por aquilo, rompe com seu antigo chefe. E você, por lealdade, o segue. E eis você arriscado a levar uma estocada em urnas da virilha ou ser assassinado às pauladas como um cão danado. E eu quis viver no interior. De que me livrei, santo Deus? Ah, eu já tinha dito a você que esse negócio de paz na vida da roça é história. Quando cliniquei no interior, já havia observado esse prurido. Essa ostentação de valentia de que os caipiras gostam de fazer. E que nas mais diversas vezes é causa de assassinatos estúpidos. Poderia contar a você muitos casos dessa ostentação de assassinato, que parte da gente da roça, mas não vale a pena. É coisa sem valia e só pode interessar a especialistas em estudo de criminologia. Penso que esse êxodo da população dos campos para a cidade pode ser em parte atribuído à falta de segurança que existe na roça. Um qualquer cabo de destacamento é um César naqueles paranges, que fará então um delegado ou um subdelegado. É um horror. E não há remédio. Não acho nenhum. Deus não me castigue, mas eu temo mais matar do que morrer. Não compreendo como esses políticos que andam por aí vivam satisfeitos quando a estrada de sua ascensão é marcada por cruzes. Se porventura matasse, crê que eu, a que não tem deixado passar pela cabeça sonhos de Raskolnikov, sentiria como ele, as minhas relações com a humanidade seriam de todas outras. Daí em diante, não haveria castigo que me tirasse semelhante remorso da consciência, fosse de que modo fosse, perpetrado o assassinato. O que acha você? Eu também. Mas você sabe o que dizem esses políticos que sobem às alturas com dezenas de assassinatos nas costas? Não. Que todos nós matamos. Estou de acordo. Já matei também. Ah, você, Cazuza. Sim, eu. Mas como? Se ainda agora mesmo... Eu conto a coisa a você. Tinha eu 7 anos e minha mãe ainda vivia. Você sabe que, a bem dizer, não conheci minha mãe. Sei. Só me lembro dela no caixão quando meu pai, chorando, me carregou para aspergir água benta sobre o seu cadáver. Durante toda a minha vida me fez muita falta. Talvez fosse menos rebelde, menos sombrio e desconfiado, mas contente com a vida, se ela vivesse. Deixando-me ainda a primeira infância, bem cedo firmou-se o meu caráter. Mas em contrapeso, bem cedo, me viera o desgosto de viver, o retraimento por desconfiar de todos,
a capacidade de ruminar mágoas sem comunicá-las a ninguém, o que é um alívio sempre. Enfim, muito antes do que era natural, chegaram-me o tédio, o cansaço da vida e uma certa misantropia. Vamos, Carleto! Conta logo o assassinato que você perpetrou. Eu tinha 7 anos e minha mãe ainda era viva. Morávamos em Paulo Matos. Nunca mais subi a esse morro, depois da morte de minha mãe. Conte-me a história, homem! A casa na frente não se erguia em nada da rua, mas para o fundo, devido à diferença de nível, elevava-se um pouco de modo que, para se ir ao quintal, a gente tinha que descer uma escada de madeira de quase 2 dezenas de degraus. Um dia, descendo a escada, distraído, no momento em que impunha o pé no chão do quintal, o meu pé descalço apanhou um pinto e eu esmaguei. Subi esfavorecido a escada, chorando, soluçando e gritando: "Mamãe, mamãe, matei, matei." Os soluços me tomavam a fala que eu nem podia acabar a frase. Minha mãe me acudiu e me perguntou: "O que é, meu filho? Quem é que você matou?" Afinal eu pude dizer: "Matei um pinto com o pé." E contei como o caso se havia passado. Minha mãe riu-se, deu-me um pouco de água de flor, me mandou me sentar a um canto. "Cazuza, sente-te ali, à espera da polícia." E eu fiquei muito sossegado a um canto, estremecendo a menor ruído que vinha da rua, pois esperava de fato a polícia. Foi esse o único assassinato que cometi. Penso que não é da natureza daquele que nos erguem em altas posições políticas, porque até hoje eu... Psst. Psst. Ei, o jantará tá na mesa.